Boa tarde. Boa tarde. Edição do Jornal do Meio-Dia de hoje é especial. A TV Record Cuiabá fideliza o compromisso da imparcialidade e qualidade na informação. Hoje, o nosso telejornal se estende até 1h20 da tarde, com uma entrevista exclusiva com a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda. É que 2016, em Mato Grosso, entrou para a história. No topo das notícias e páginas policiais e políticas estão o Poder Judiciário e o Ministério Público do Estado com investigações e prisões. Os desfechos deste ano devem chegar em 2017 como o ano das sentenças. Marcado pela luta contra a corrupção, vamos falar das decisões polêmicas do Judiciário e de inúmeras operações como Rêmora, Sodoma e Castelo de Areia. Vamos falar também sobre a devolução do dinheiro público que tanto é cobrada pela sociedade. E ainda um outro assunto que já discutimos com a juíza Selma Arruda, também aqui no Jornal do Meio-Dia, que é uma possível carreira política da magistrada. Boa tarde, juíza. Boa tarde. Vamos, antes aí de falar das investigações, das condenações, das sentenças, das delações, vamos abordar de novo um assunto que há cerca de 3 meses nós conversamos com a senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. E aí, a senhora já se decidiu? Vai entrar para a política? Não, a minha decisão continua a mesma, vou permanecer na carreira. Assim, ó, como cidadã, acho que todos nós temos o direito de um dia optar por isso. Isso pode acontecer. A senhora não descarta essa possibilidade? Não descarto absolutamente nada, né? Mas, no momento, eu sou magistrada, estou judicando e não tenho nenhuma intenção política. Mas a senhora vai aposentar, iria aposentar próximo ano. Vai adiar essa aposentadoria? Olha, eu terei o direito de aposentar em agosto deste ano, de 2017, né? Então, a partir dali, tudo pode acontecer. Eu tenho uma missão ainda, eu tenho processos para concluir. A gente não sabe, esses processos muito complexos, a gente não sabe quanto tempo ainda vai levar para eu poder sentenciar, né? Então, enquanto isso não acontecer, eu não aposento. Agora, juiz, o que é que poderia atrair a magistrada Selma Rosane de Arruda para a área política? Se a senhora fosse para lá, a senhora gostaria de fazer o quê? Olha, uma coisa que às vezes me faz pensar sobre isso é a necessidade que nós temos de alterar a legislação, principalmente quando se trata de legislação criminal, sabe? A gente reclama muito do processo criminal brasileiro, a gente reclama muito das leis brasileiras que não punem devidamente, que não tratam, né, o crime como deveria ser tratado. E talvez mexer com isso, talvez conseguir consertar isso seja uma opção, enfim, futura. A senhora fala em legislação criminal, que é algo que a senhora gostaria de atuar se entrasse para a política. E aí a gente se lembra aí da lei de delação premiada, que muitas pessoas, operadores do direito, advogados, magistrados e até os profissionais que atuam no Ministério Público dizem que esta lei da delação premiada precisaria ser aperfeiçoada. A senhora pensa dessa forma, precisa mudar para se corrigir as distorções que existem? Exato. Ainda é uma matéria muito nova e no Brasil o que acontece? A lei é muito genérica e aí o judiciário acaba completando as lacunas que a lei deixa para a gente poder trabalhar. O que eu gostaria, então, nesse sentido, era de regulamentar melhor a matéria, né? Tratar mais a miúde a matéria para deixar menos dúvidas e as coisas mais esclarecidas. A senhora acredita que há benefícios exagerados para delatores? Olha, a lei permite que se vá de 8 a 800, de acordo com a preciosidade da delação, de acordo com a qualidade daquilo que está sendo delatado, né? Mas são pessoas, são seres humanos que tratam, que fazem esses acordos. Então, isso acaba com que, às vezes, você tenha acordos mais lenientes, mais benéficos e outros nem tanto.
Agora, doutora Selma, um questionamento que se faz aí é o seguinte, de que, de repente, muitas delações, elas acabam sendo seletivas, os delatores acabam cometendo certos exageros e também de que uma das visões da opinião pública é que os benefícios aos delatores são exagerados. Tem delator que nem preso vai. Isso aconteceu lá na Operação Ararat, agora na Operação Sodoma, que levou para a cadeia o ex-governador Silval Barbosa, quem ia ser delator, nem delator acabou sendo. Ele se transformou numa simples testemunha e participou do processo criminoso. E qual que é a avaliação disso? É essa cobrança que a sociedade faz. Olha, no caso da Sodoma, o que o Ministério Público entendeu, e quem tem o poder de fazer esse entendimento é o Ministério Público, não é o Judiciário. Agora, não é a juíza quem homologa aquilo que o Ministério Público propõe? Sim, no caso de delação premiada, sim. Agora, no caso de você decidir se determinada pessoa, num contexto de fato, ela é testemunha ou ela é praticante do crime, isso é o Ministério Público, porque é ele que oferece a denúncia, né? Então, na denúncia, o Ministério Público desenha a visão dele daquele fato que aconteceu. O que acontece na Sodoma é que o Ministério Público entendeu que as pessoas eram coagidas a pagar propina. Então, dessa forma, elas deixariam de ser autores, deixariam de ser corruptores, né, para serem quase que vítimas de um sistema que obriga o empresário a pagar propina. Agora, é possível ser vítima, ser encarado como vítima, tendo participado do ato criminoso? É a visão do Ministério Público, nesse sentido. A senhora concorda com essa visão do Ministério Público? Em alguns casos, dependendo do contexto, a gente tem esse quadro, né? Eu acho que a gente não deve ser hipócrita, a gente vê muitas vezes as pessoas falando, ou você dança conforme a música ou você sai do baile, mais ou menos isso, né? Então, quando você tem as pessoas que, para se firmar num determinado mercado, elas têm que se obrigar a fazer isso, muitas vezes até com prejuízos, né? É uma espécie de vítima, porque o crime de corrupção, ele exige que tenha dolo, que a pessoa que dá o dinheiro, ela queira dar o dinheiro, e não que ela seja obrigada a dar o dinheiro. Agora, nesse caso aí, não pode passar a visão para a sociedade de que de uma certa forma o crime compensa? Se você imaginar que a pessoa cometeu um crime, sim. Se ela foi vítima desse mesmo crime, não. É porque a corrupção, ela é uma via de mão dupla, o corruptor e o corrupto, não é isso? Agora, quando você fala em concussão, que é um crime análogo, ele é exatamente o que eu estou te falando. Ou seja, o corrupto exige e a pessoa é obrigada a dar. Juíza, e a devolução do dinheiro por parte desses delatores? Que a sociedade quer não só a devolução do dinheiro, como também a prisão deles. Então, nós conseguimos já recuperar alguns milhões, tanto com delação, e principalmente com delação, quanto com recolhimento de fiança. A colaboração premiada, eu vejo vantagem nela exatamente por isso. Porque uma das coisas que se exige para celebrar a colaboração é a reparação do dano, ou seja, é a pessoa devolver aquilo que o Ministério Público entende que foi o desvio. Agora, doutora Selma, pegando um outro exemplo aí, para a gente fazer uma comparação. No caso da Operação Lava Jato, a empreiteira Odebrecht fez um acordo de leniência, esse é o termo, sim, é isso? Isso. De devolver 6,8 bilhões de dólares. E os executivos, o principal executivo da empresa, ele já está preso faz tempo e ainda não foi solto. Existe uma diferença entre o que está sendo feito na Lava Jato e aquilo que está sendo praticado aqui em Mato Grosso? Os delatores aqui, eles podem ser presos ainda? Ou não? O acordo de delação premiada, ele prevê ou redução da pena ou abrandamento da forma de cumprir essa pena. Então, em alguns acordos, foi celebrado a redução em 1 ou 2 terços,
E em outros acordos, o que aconteceu foi que o Ministério Público deferiu a prisão, por exemplo, prisão domiciliar, ao invés de prisão no regime fechado, ou prisão em regime semiaberto, ou prevê tantos anos em fechado para depois passar para o aberto. Só que isso precisa da sentença, depende da sentença para ser executado. Agora, e o volume de devolução desse dinheiro? Muito se questiona também isso, de que o ato criminoso envolve dezenas, centenas de milhões de reais e, de repente, a pessoa acaba devolvendo um valor muito inferior e acaba não indo para a cadeia. Um dos casos que pode ser citado aqui não foi julgado pela senhora, que foi a Operação Ararat, onde o principal delator devolveu aí em suaves parcelas, se não me falha a memória, algo em torno aí de 10, 12 milhões de reais. Não tenho conhecimento de como é que foi a negociação na Ararat. Mas, quando se fala em colaboração, a gente também tem que entender que a colaboração envolve aquele processo naquela situação. Então, por exemplo, se você está lidando com uma pessoa que já se envolveu em vários crimes de corrupção, sabidamente, mas se você celebra um acordo de colaboração referentemente a um caso, tá? É como a fiança, né? Ela é arbitrada visando a reparação do dano daquele crime. Se ele passou 4 anos cometendo vários crimes, então, para cada um deles, existe a reparação específica. Não sei se me fiz entender. Doutora, a senhora foi acusada de abuso de autoridade durante a inquirição do empresário Giovanni Guizardi, por ter pedido para a imprensa retirar as fotos dele de todos os sites de notícias. A senhora acredita que você cedeu um pouquinho nesse caso? Não. Eu agi estritamente no cumprimento do meu dever. A lei 12.850, que é a lei de combate ao crime organizado, ela prevê que é crime a divulgação da imagem do colaborador, sem o consentimento dele. No início da audiência, eu perguntei, o senhor consente em divulgar a sua imagem? Não. Eu avisei, não vamos fazer imagens. Os sites começaram a publicar as imagens e eu, por 3 vezes, adverti para tirar. 3 vezes. É claro que depois a coisa deu um rumorzinho, como tudo que acontece na 7ª Vara, Houve algum momento uma ameaça de prisão aos jornalistas? Houve, até porque estava em flagrante. Estava em situação de flagrância. Eu tinha a obrigação de ter prendido, inclusive. Uma outra questão, a senhora deu uma declaração recentemente de que entende que hoje ocorre o seguinte, tem a apuração aí dos casos de corrupção no governo Silval Barbosa, tem apuração em relação ao governo Pedro Taques, especialmente no escândalo da SEDUC e na Operação Rêmora, e a senhora entende que isso deveria se estender aos governos, inclusive, que antecederam Silval Barbosa. Existem suspeitas fortes aí de que muita coisa errada pode ter acontecido, é isso? Olha, o que existe é uma constatação óbvia de que a corrupção não foi inventada no governo Silval Barbosa, né? A corrupção não foi inventada há 3, 4, 5 anos atrás. O que eu vejo e o que eu digo é que a gente deve não limitar essa investigação. Não limitar de forma alguma. Não é a partir de tanto vamos investigar. Nós temos que ir até aonde a prescrição alcançar, seja o governo de quem for. Quando a senhora diz aí não se limitar ao governo Silval Barbosa, nós podemos entender que pode ter ocorrido alguma decisão, assim, vamos dizer, alguma influência de caráter político para começar exatamente pelo ex-governador Silval Barbosa? Olha, eu não vejo dessa forma. É que as coisas, a conjuntura caminhou para isso. Nós tivemos os últimos anos com uma melhoria muito grande dos mecanismos de investigação. E o que aconteceu é que as coisas foram caindo, né, no conhecimento da polícia, no conhecimento do Ministério Público, e a investigação se desenvolveu daí. Doutora Selma, a gente vai para um intervalo comercial, Okay. Mas eu queria deixar aqui uma pergunta para o próximo bloco. De forma conceitual, existe um diferencial entre
as investigações que se fazem hoje em relação ao governo Pedro Taques e os escândalos que são apurados do governo Silval Barbosa? Nós voltamos daqui a pouco com essa entrevista especial com a juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane de Arruda.